Boa tarde, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com o seu povo. No livro de 2 Reis, capítulo 5, nos diz assim a palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: Quem dera, oxalá, que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Ele o restauraria da sua lepra. Essa foi a palavra que a menina disse à esposa de Naamã. Eu quero crer que esta menina, quem sabe, talvez, querendo ser tratada de forma melhor, preocupada com o tratamento que lhe seria dado, visto que uma prisioneira de guerra, colocada na casa de alguém muito importante, de uma pessoa, de uma família abastada, ela tentara proporcionar, fazer com que sua presença proporcionasse um bem que lhe proporcionasse talvez um alívio. Naamã era um homem muito importante para o reino da Síria na sua época. Ele desfrutava de uma posição que, se compararmos hoje com uma pessoa dos nossos dias, ele desfrutava talvez a posição de um primeiro-ministro, né? Um homem importante para o rei, um importante nas estratégias militares, bem sucedido em batalha, em diversas frentes de batalha. Ao longo do livro de Reis, nós vamos saber que ele era um homem tão importante que depois da sua cura da lepra, ele vai se explicar ao profeta, homem de Deus, dizendo: eu acompanho meu rei, levo ele até ao templo dos deuses, e quando ele se ajoelha diante da imagem de Dagon, eu tenho que me ajoelhar diante dele. Ou seja, ele era aquele homem de confiança do rei, aquele homem que andava como guarda-costas, como proteção pessoal do rei. E aqui nós vemos uma situação que, após uma incursão militar contra a cidade de Samaria, eles levaram uma menina presa dentre aqueles que foram cativos. E essa menina, durante os dias em que esteve ali, os primeiros dias na casa de Naamã, na casa de um homem leproso, um homem que provavelmente não dormia com a sua esposa, tinha um quarto à parte. A lepra era altamente contagiosa nessa época. Não havia cuidados preventivos
para se evitar o contato, o contágio com a lepra, a não ser o isolamento. O isolamento era um meio eficaz que se conhecia para evitar a lepra, não ter contato. Então este homem não podia ficar exatamente encostado à pessoa do rei. Esse homem não podia exatamente dormir com sua esposa. Este homem não podia desfrutar de um jantar com os convidados do rei, militares, amigos seus, pois se entende no texto que ele era um homem querido, ele era um homem que desfrutava da simpatia do rei e de todo o povo. E aí nós chegamos à importância de um comunicado, um testemunho. E eu quero falar com os irmãos sobre testemunho, a importância do testemunho, a importância positiva e a importância negativa do testemunho daquele que serve a Deus. Eu tenho comentado com algumas pessoas que eu sou um homem que preciso estar andando muito, várias vezes no mês, às vezes algumas 2, 3 vezes no mês. Eu preciso estar indo à cidade, ao centro do Rio. Eu tenho algumas ações na justiça e tenho que estar acompanhando com vistas a conseguir, através do Estado, medicamentos para problemas de saúde. E eu tenho que estar sempre indo ao centro. E a gente, às vezes, na estação ferroviária ou dentro do trem, recentemente, na fila do elevador, lá no Fórum Central, lá na 1º de março, uma advogada no telefone conversando com uma outra pessoa falava, mas ela é esposa do pastor, mas não é tesoureira, ela não tinha que ter metido a mão na tesouraria da igreja. Se ela não fosse convertida, mas ela já se converteu há algum tempo, né? Então, isso não está certo. A gente vai ter que levar isso para o povo tomar conhecimento. E eu passaria aqui alguns minutos contando os testemunhos negativos que eu tenho ouvido, que eu tenho testemunhado, de pessoas que congregam em denominações, que congregam nas chamadas igrejas, e como tem sido triste a gente vê que o testemunho positivo, o testemunho que glorifica o Senhor Jesus, o Senhor Yeshua, o testemunho que glorifica a sua palavra como a palavra da vida, a palavra de salvação, o testemunho que glorifica a obra do Senhor como o seu corpo, como o instrumento de salvação. A palavra de Deus diz que nós somos a carta escrita, a carta do Messias, a carta de Cristo. Se somos carta, isso quer dizer que as pessoas leem minha vida, leem o testemunho de Jesus, de Yeshua em minha vida. Então, o povo de Deus, essa comunidade, né? Eu escrevi aqui, eu estava refletindo um pouco antes de começar esse vídeo, a palavra Edá, né? Edá, comunidade, grupo de testemunhas
É como Jesus disse a Pedro. Ele disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre este rochedo, esta pequena pedra, a palavra é Kaf. Kaf serve para a palma da mão, serve para rochedo, serve para pequena pedra. Eu edificarei a minha edate. A edate, a minha comunidade. Temos aqui também a palavra Kahal, né? Kahal. Kahal significa congregação, assembleia. Não foi em grego que Jesus falava, não escreveu, não falou. Jesus não falava em grego. Quem escreveu o que Jesus falou, e certamente não escreveu em grego, escreveu em hebraico. Jesus teria usado então o equivalente para eclesia grega, né? A palavra grega para a igreja é eclesia, que judaizado seria sinagoga ou alguma coisa como Knesset. Mas o Senhor usou edate, edate, a minha comunidade. Edá, comunidade. Minha comunidade, edate. Que significa comunidade, o grupo que sairá testemunhando, dando testemunho. Essa menina vai e fala com a sua senhora. Provavelmente não falou uma vez só. Uma escrava dizer uma coisa uma única vez e a dona da casa guardar aquilo, e por mais desejosa que fosse de ver seu marido, seu esposo curado, eu prefiro crer que ela insistia, ela repetia isso, ela falava isso repetidas vezes. Ah, quem me dera, que quem me dera importante, né? Oxalá, oxalá o Senhor tivesse lá diante do profeta que mora em Samaria. E ela faz uma afirmação: ele o curaria de sua lepra. Vejam que essa menina deu um testemunho de fé. Ela não disse, quem sabe, se ele chegasse lá com fé, com seu coração cheio de fé, o profeta o curaria. Não, ela não disse isso. Ela não disse, talvez o profeta interceda por ele, ponha as mãos sobre ele e ele seja curado. Ela também não disse isso. Depois de dizer, quem me dera, oxalá o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ela diz, ele o curaria. Tem dois momentos importantes que a palavra de Deus fala sobre uma mulher samaritana. Dois momentos. Sobre Samaria, sobre o povo samaritano, a Bíblia tem abundantes passagens. Mas nós conhecemos a passagem em que Jesus vai ao poço de Jacó, no Monte Gerizim, despacha, manda seus discípulos ir ao mercado comprar pão, porque ele sabia que se ele tivesse acompanhado, ele ia ter que se desvencilhar de embaraços para conseguir fazer o que ele ia fazer. Então, como Jesus era muito sábio,
Ele pegou os discípulos e mandou os discípulos ir ao mercado e parou perto do poço de Jacó, e todos conhecem bem essa passagem. Eu tenho um vídeo que fala sobre essa passagem, em que, não usando de supremacia masculina, não usando de um aspecto, de um conceito de me fugiu a palavra da cabeça, de machismo. Deus constituiu a sociedade humana e boa parte da criação em comunidades regidas sob o regime patriarcal. Mas Jesus não chega ali como um representante da cultura masculina patriarcal, não. Ele começa conversando com ela, ele chega com toda a humildade e me diz: me dê um pouco d'água. E a mulher olha para ele, e pelos seus trajes e quem sabe outros detalhes, o reconhece como um judeu e fala: como é que você vem falar comigo sendo judeu? Judeus não se falam com samaritano. E assim começa um diálogo que vai terminar em uma história que é das mais lindas histórias do Novo Testamento. Aqui nós temos outra mulher, ao que tudo indica uma adolescente, outra samaritana, usada por Deus, o Deus que não tem denominação religiosa, o Deus que não tem partidos religiosos nem políticos, o Deus que tem os seus instrumentos em todos os lugares, seja no Tibete, seja em Pequim, na Rússia, na Coreia do Norte, no Irã, nos Emirados Árabes, em Israel. Aonde Deus quiser, Ele tem o seu instrumento, Ele tem aquele que Ele já preparou para lhe representar e dar o bom testemunho dele. Oxalá, oxalá, dizia ela, o Senhor, meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria. E ela arremata, instrumentalizada pelo Espírito de Deus, de forma que sua palavra vai penetrar como uma espada de 2 gumes no coração da esposa de Naamã. Ele será curado. Aquilo entrou e o Espírito de Deus foi trabalhando no coração dela, e à noite, depois de servir a sua refeição ao seu esposo, antes que ele fosse para o seu quarto, ou quem sabe entrando lá no quarto dele, ela chega e começa a falar com ele. Olha, ela tem falado bastante desse profeta, ela tem falado muito, e ela afirmou com certeza que você será curado. E Naamã deve ter contestado, mas ela falou assim: olha, você não acha? Ela é uma menina esperta, ela é uma menina inteligente. Ela não faria uma afirmação que pudesse colocá-la em uma situação difícil aqui já. Ela é escrava. Aí o resto é com o Espírito de Deus. Não vai procurar o rei. Majestade, a menina disse isso. O rei, claro, como qualquer homem,
natural, eu vou expedir uma carta, um edito, e tu vai enviar ao rei de Israel. E ele vai mandar o profeta dele te curar. É lindo, né? E assim foi. O rei de Israel recebe a carta e acha que aquilo não passava de um pretexto para a Síria, as forças militares da Síria ter um argumento, um pretexto para uma nova invasão, para um novo massacre, e ele entra em desespero, e a coisa chega ao conhecimento de Eliseu, e Eliseu falou: diga para ele se acalmar, manda vir a mim um homem. E estando lá Eliseu às margens do Jordão, me chega Naamã com sua enorme comitiva de carros, de milionários presentes para dar ao profeta em troca da sua cura. Ei, que maravilha! A diferença do homem de Deus, seja em que tempo for, ainda hoje, e a diferença daquele que age como Simão lá em Atos dos Apóstolos, que quando viu Pedro fazendo cura, meteu a mão no bolso: quanto tu quer para me passar um pouco dessa unção aí? Para me fazer uns milagres desse, que eu já sou bom, hein? Olha que eu sou bom, mas tu tá arrebentando, tu curou, tu expulsou demônio, como é que é isso aí? Me dá quanto tu quer? Quanto custa? Eliseu virou para Naamã, olhou para os seus soldados, para a sua comitiva e falou assim: pode voltar com isso tudo aí. Pode voltar com tudo isso aí. Leva isso tudo para lá. Tu vai levar tudo de volta, eu não quero nada. Tira a roupa e mergulha 7 vezes no Jordão. E Naamã olhou para ele: como é que é? Mergulha 7 vezes no Jordão. Virou as costas e só andando. Naamã ficou irritado, chamou seus soldados: vamos embora daqui. Eu estou achando que ele ia fazer um ritual, ia pegar e balançar suas mãos aos céus, falar umas palavras mágicas e invocar o seu Deus, e ele vem mandar eu mergulhar neste rio barrento. Os rios da Síria são de águas cristalinas. Ali tinha a presença da testemunha, da Edá. Agora vai entrar em ação os mediadores, os negociadores, os intercessores. Chegaram para Naamã: Senhor, se ele tivesse te pedido alguma coisa muito difícil, escala o monte pelado, tu não faria? Se ele tivesse te pedido algo muito difícil, que te garantisse a cura, não faria o meu Senhor? Ele só pediu que tu entre na água 7 vezes. E Naamã, até aquele momento muito contra a sua vontade, foi para o primeiro mergulho, foi para o segundo mergulho. No 5º mergulho, Naamã estava se sentindo diferente. E no 7º mergulho, Naamã sai das águas barrentas com a sua pele nova, trocada. Deus trocou a pele de Naamã, e diz o texto: a sua pele ficou como a pele de uma criança. Que maravilha, que coisa gloriosa! O milagre de Deus
sempre vem para atingir a pessoa e todos que estão ligados a ele. Porque agora Naamã não será mais um leproso. A casa de Naamã não será mais conhecida como a casa do capitão, o leproso. Naamã agora não precisará deitar separado da sua esposa, porque não é mais um leproso. Naamã agora poderá, com todas as suas riquezas, proporcionar grandes banquetes, convidar seus amigos das tropas, seus soldados e seus capitães que o admiravam, para se assentar e celebrar com vinho, com música, porque ele agora não é mais um leproso. Naamã agora poderia apertar a mão do seu rei, cumprimentá-lo, chegar perto dele, sem ter que estar trocando de roupa de hora em hora para tirar o mau cheiro, porque a lepra apodrece a carne e fede e cheira mal, o pus cheira mal. Naamã não tinha que estar se banhando com incensos para repelir insetos que são atraídos pelas pústulas da lepra. Agora Naamã é um homem limpo, agora ele tem família, agora ele tem amigos, agora ele tem uma boa entrada política e militar no alto comando do reino, no alto escalão do reino do seu país na Síria, para o qual ele já tinha fama de ser um excelente estrategista militar. O testemunho de uma menina escrava. Não fez muito. Não deu dízimo, não foi fazer o sacrifício estabelecido por Moisés. Ela não teve que se desdobrar em esforços físicos, financeiros, nada. Ela só precisava ter duas coisas e ela tinha a primeira: vida com Deus. Agora vem a segunda: dar o seu testemunho com convicção. Porque não adianta o testemunho com convicção se não há uma vida no altar, se não há uma vida aos pés do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus amou Enoque. Mas não diz que Deus amou Enoque porque Enoque fazia grandes, ricos sacrifícios. A palavra não diz que Deus amou Enoque porque Enoque era um excelente teólogo, sabia tudo de teologia. A palavra de Deus diz que Deus amou Enoque a tal ponto que o tomou para si para que ele não provasse a morte, porque Enoque andava com Deus. Deus tinha prazer em andar com Enoque. A comunidade messiânica, esses que se dizem crentes salvos em Jesus, precisam ter o testemunho de quem anda com Deus, de quem tem a sua vida no altar de Deus. O apóstolo Paulo foi pregar em Atenas. Ele andando por Atenas, pelo Areópago, ele viu ali os altares aos deuses, e entre eles ele viu um altar que o Deus não tinha um nome. E estava escrito lá em grego: ao Deus desconhecido. E daqui a pouco, Paulo foi levado à praça, aonde compareciam as pessoas importantes que visitavam Atenas.
que visitavam Atenas. A gente tem tendência a confundir. Atena é a deusa, Atenas é a cidade. E toda pessoa importante, todo diplomata, era recebido ali, e Paulo faz a sua pregação. Depois disso, Paulo sai para Corinto. E em Corinto, ele, após pregar na sinagoga, Paulo teve uma aceitação excelente na cidade de Corinto. E isso é maravilhoso, porque Corinto era uma das cidades mais promíscuas do mundo grego daqueles dias. Eu falo de promiscuidade, imoralidade. A cidade de Corinto, se um camarada quisesse uma boa orgia, se ele quisesse uma boa reunião dionisíaca, né? Dionísio é o deus da bebida, da orgia. Ele ia para Corinto. E Deus disse a Paulo: não temas, fala e não te cales, porque eu tenho um grande povo. Eu tenho gente, muita gente minha aqui, que eu vou resgatar. E não vai te acontecer nada. E Paulo passou mais de 1 ano e meio em Corinto. Quando os judeus chegaram lá com perseguições e coisa e tal, Deus já tinha deitado e rolado. Já tinha ganho muita gente. Paulo tinha bom testemunho do Senhor. Não importando o seu passado, mas o seu presente era um presente que atestava a sua vida com Deus. À semelhança de Enoque, Paulo andava com Deus. Samaria era uma cidade complicada. Nós conhecemos a história de Samaria desde o Antigo Testamento até nos dias de Jesus. Mas mesmo o mais pervertido ambiente não pode impedir que Deus tenha uma vida em que Ele entre para santificá-la e fazer dela seu instrumento. E Deus queria levar alguém para si. E levou uma adolescente. Uma adolescente que com o seu testemunho fez a diferença. Deus tinha lá em Samaria o profeta Eliseu. Há poucos dias tinha Elias, o homem que assustava os reinos de Israel. O cabra é danado, faz descer fogo do céu. Ele invoca o Deus dele, o Deus responde com fogo, fogo que consome o holocausto, consome a madeira, consome a água, consome a pedra. Chegou o fim do ministério de Elias, Elias passa a capa para Eliseu, mas Deus queria fazer a sua obra na Síria. A Síria que está aí até os dias de hoje. E leva uma adolescente. Porque Deus usa quem Ele quer. O seu poder capacita quem quer que seja para fazer o que Deus quiser. Ele não precisa dos Golias. Ele não depende dos pastores milionários com seus suntuosos templos, com naves para 50 mil pessoas. Não. Deus quer pessoas simples como você. Deus quer pessoas simples, mas empenhadas. E essa é a palavra-chave: empenho, dedicação, a garra, a vocação, o chamado, e se empenha, e se dedica com sua vida, vivendo em oração, conhecendo
as Escrituras de Deus, mas principalmente conhecendo o Deus das Escrituras. Porque assim era Enoque. A Bíblia não fala nada do conhecimento teológico de Enoque. A Bíblia não diz se Enoque era rico e oferecia 70 ovelhas em sacrifícios. Ela diz: Enoque andava com Deus. Que desejemos andar com Deus, que desejemos estar com Deus. Que essa palavra seja um veículo do Espírito do Senhor para falar ao teu coração, para que você seja diferente. Nós estamos precisando muito de pessoas diferentes nas denominações, nas igrejas, pessoas que façam a diferença pelo seu testemunho de vida, porque Deus nos chamou para sermos cartas de Cristo, cartas do Mashiach, para que o mundo nos veja como exemplo e nos vejam como instrumento de reconciliação. Que Deus te abençoe.